Olá, eu sou Alexandra Crispim Boing, sou professora do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu convido a todos a estudarem a unidade 1 do módulo de promoção do uso racional de medicamentos na atenção básica. Na unidade 1, nós vamos tratar do conceito de uso racional de medicamento e da importância da racionalidade na nossa prática clínica. Então, para iniciar, nós precisamos entender o conceito de uso racional de medicamento. A definição é que o uso racional de medicamento, ele ocorre quando o usuário, o paciente, recebe o medicamento apropriado para sua condição clínica, na quantidade e no tempo apropriado, com um custo acessível, um menor custo para si e para a comunidade. Ou seja, para promover o uso racional de medicamentos são necessárias várias etapas, como diagnosticar corretamente, prescrever o tratamento correto com as informações necessárias para o usuário, sempre baseado em evidências científicas. Prescrever de modo legível, a fim de evitar, inclusive, problemas na dispensação e na administração dos medicamentos. Organizar o serviço para que o usuário tenha acesso ao medicamento na quantidade suficiente e em tempo oportuno, ou seja, no tempo suficiente para o tratamento. Promover a adesão ao tratamento. Avaliar e monitorar o usuário quanto à resposta terapêutica ou para qualquer problema relacionado ao uso dos medicamentos. No entanto, não podemos esquecer que promover o uso racional de medicamentos não é uma tarefa tão simples. Existem vários atores envolvidos nesse processo que acabam influenciando, direta ou indiretamente, a promoção do uso racional de medicamentos. Atores como o Estado, a indústria farmacêutica, os prescritores, os usuários, muitas vezes têm posições conflituosas, principalmente na medida que os interesses eles são diferentes. Apesar de termos ferramentas e evidências científicas suficientes para promover o uso racional de medicamento, nós estamos inseridos numa sociedade que enxerga o medicamento com um poder simbólico. Ou seja, por meio de uma pílula é possível resolver qualquer problema. E acaba levando o processo de saúde e doença para um caráter apenas orgânico, desconsiderando as questões sociais e as questões comportamentais. E a indústria farmacêutica tem um impacto muito grande por meio do marketing, que faz com que aumente a automedicação, o uso inapropriado de medicamentos, a polifarmácia, gastos desnecessários para o sistema, para os usuários e a realização de prescrições não baseadas em evidências científicas, em diretrizes e protocolos, promovendo assim a medicalização. Então, o marketing da indústria farmacêutica gera prescrições desnecessárias e aumenta o uso irracional dos medicamentos. Por esse motivo, é essencial que seja realizada nas instituições, nos serviços, a seleção dos medicamentos essenciais, para que tenhamos uma maior eficiência dos serviços, uma terapêutica mais racional e resolutiva e, com isso, promover o uso racional de medicamentos. Para isso, a seleção de medicamentos deve ser feita com base em evidências científicas, avaliando a eficácia, a segurança, a conveniência, a qualidade e o custo.
Esse processo de selecionar os medicamentos essenciais para compor uma lista de medicamentos a serem disponibilizados à população deve acontecer de modo multi e interdisciplinar, sendo, na maioria das vezes, realizado por comissões de farmácia e terapêutica existentes nas instituições. Assim, caso na sua unidade ou no seu serviço não exista uma comissão de farmácia terapêutica, é importante que ela seja criada. Essa seleção de medicamentos é um processo que um representante da mesma classe terapêutica, ou seja, o mesmo medicamento da mesma classe terapêutica, são comparados, sendo avaliado o benefício clínico com base em forte evidência científica de eficácia e segurança, comprovada por robustos ensaios clínicos randomizados ou meta-análises e revisões sistemáticas. No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica recomenda a elaboração de listas de medicamentos estaduais e municipais com base na RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é periodicamente atualizada e disponibilizada pelo site do Ministério da Saúde. Assim, por meio das listas, procuramos melhorar a qualidade da atenção à saúde, da gestão, da capacitação dos profissionais de saúde e da educação da população. A informação é necessária para a tomada de decisão. Conhecer a situação de saúde da população exige que tenhamos informações sobre o perfil de morbimortalidade, por fatores de risco, as condições de vida da nossa população. E para isso é possível planejar, organizar os serviços, tornando mais efetivo e resolutivo. E no caso dos medicamentos, isso não é diferente. Para que possamos fazer uma seleção de medicamentos adequada e construir um formulário terapêutico, é importante que as decisões sejam feitas com base em evidências científicas. Na próxima unidade, nós iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre as escolhas terapêuticas baseadas em evidências científicas. Até lá, bons estudos!